Boas-vindas a mais um episódio do Marketing Caos Especial Gestão, onde a gente vai trocar o improviso pela estratégia e vai descobrir que a criatividade não é o fim, que a gestão não é o fim da criatividade, mas, por que não, pode ser o começo da consistência. Eu sou Rodinei Ribeiro, sou fundador e CEO da New Mind Comunicação, presidente do Comitê de Gestão do Prêmio ABC e estou aqui como apresentador dos episódios de gestão do Marketing Caos. Hoje, nós vamos trocar uma ideia com o pessoal da agência Incandescente, que foi a agência que mais levou o case de gestão na última edição, né, no Prêmio ABC 2024. Então, só por essa credencial, eu acho que eles manjam um pouquinho aqui do assunto. Nós vamos bater um papo sobre os desafios de se desenvolver e reter talentos. Dentro de uma agência de marketing e comunicação, apesar de que esse é um assunto, né, que a gente sabe que ele não está só correlacionado à nossa esfera, é um desafio natural em toda e qualquer empresa e eu, particularmente, adoro esse tema. Eles vão contar pra gente como que fizeram para transformar a Incandescente num lugar onde a galera realmente quer ficar e crescer. Vamos nessa? Com vocês, Camila e Vinícius, muito obrigado por terem vindo. Por favor, podem fazer uma breve apresentação. E a gente não sabe, né? A gente está aprendendo bastante. Então, eu sou Camila Nistal, diretora de Operações e RH da agência Incandescentes. Sou sócia também e também sou membro do Comitê de Gestão do ABC da Comunicação. É isso aí, somos parceiros desse comitê. Somos parceiríssimos. Ó, a mesa tá forte aqui hoje, hein? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vinícius Lúcio, fundador e atual diretor de marketing e vendas da agência Incandescente. Estou aqui para contribuir um pouco, né, com essa trajetória da agência, com essas inspirações que a Camila levantou muito bem já há alguns anos e fazem a Incandescente ter essa referência, né, que a gente vai discutir hoje com base nos cases aí. Com certeza. Inclusive, acho que, claro, vocês receberam essa premiação, né, no ano passado, foram a agência de gestão aí no prêmio do ano passado, e eu queria começar tentando que a gente converse sobre o seguinte. Houve algum momento ali, qual era a dor, né, no negócio que vocês tinham, ou talvez até ainda tenha, né, vem diminuindo, não sei, em que você olha para aquilo ali e você fala, puxa, a gente precisa mexer aqui. Porque antes de chegar nas pessoas, tudo é sobre pessoas, mas antes de chegar nisso, você tem outros sintomas, né? Você tem ali prazo, eventualmente falta de um comprometimento ou de uma metodologia para que você consiga cumprir prazos. Eventualmente você tem ali algumas questões de gente entrando e saindo toda hora, ou um clima que não fica muito bem ali dentro do negócio. Aonde que vocês começaram a sentir algumas dores? Boa. Eu acredito que quando a gente começou a identificar tudo isso, era muito mais o apagar incêndio, né, Vini? A gente estava sempre ali, vamos apagar o incêndio, principalmente a liderança. E eu acredito que o time não tinha muita clareza, né, onde eles poderiam ou deveriam agir e estar. E você acaba perdendo pessoas, né? Então, você veja ali o apagar incêndio, falta de clareza, nisso dá aquela insegurança para o time, né? E você acaba, assim, perdendo pessoas. E a gente ainda não tinha dado um passo, e a gente sempre está dando esse passo, né? De mapeamento dos nossos processos e das nossas métricas, né? Então, a gente estava naquele momento até de revisitar a cultura. Então, a gente revisitou cultura, a gente entrou com as nossas OKRs para dar mais clareza. Porque a gente sabia que a gente podia entregar mais e podia entregar melhor. Uma percepção que eu tenho, se você pegar principalmente ali antes da pandemia, acho que as pessoas elas estavam numa dinâmica de, cara, trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Então venho, trabalho, vou para casa, durmo, acordo e trabalho, né? Normal, né? Lógico que a gente está falando de PMEs, né? Pequenas empresas, estamos falando de grandes corporações. Então, era natural que entendesse, né, a dinâmica ali de uma empresa menor, né, que não necessariamente precisa ter ali todas as políticas e sistemáticas e tudo mais. Só que, principalmente, acho que dentro da pandemia, essa dinâmica que foi por home office, a galera começou a ter um acesso a um universo de possibilidades de trabalhos à distância e tudo mais, acho que isso começou a exigir das empresas que elas começassem a se estruturar, né? Falou, precisa se estruturar.
Como é que a gente vai reter talentos se esse cara hoje ele pode trabalhar de onde ele quiser, para quem ele quiser, né? Como que a gente faz essa pessoa viver a nossa cultura? Por exemplo, né? A gente tem uma dinâmica de 3 dias por semana presencial. Como é que a gente faz esse cara engajar no nosso formato, que tem presencial, que vai ter híbrido, né? E por aí vai. Então, acho que ele começou a exigir da gente um pouco desse movimento, não só mais para apagar os incêndios e tudo mais, mas realmente fazer com que as pessoas boas fiquem, que a gente consiga ter continuidade no trabalho, vamos estar sempre retomando, né? Recomeçando. E não faz a empresa crescer, né? E você falou, né, sobre o modelo que vocês estão atuando pós-pandemia, né? 3 dias presencial e outros 2 dias no home. Por que vocês adotaram esse modelo? Por que ele fez ou está fazendo sentido? Qual foi ali a necessidade de vocês falarem, ó, galera, acabou a pandemia, pelo menos 3 dias aqui na agência? Você sabe que durante a pandemia ali, né, comecinho, já a hora que estava um pouco mais consolidado o entendimento de como que deveria praticar, a gente quis abrir um programa de estágio, né? Isso acho que tem bastante a ver até com o partnership que em algum momento a gente vai falar, fez parte do case ali, né? A gente foi abrindo um programa de estágio, né? Eu falei, cara, como é que a gente vai contratar um estagiário para trabalhar de casa, longe do analista? Como é que ele vai absorver conhecimento, cultura? A gente vai precisar criar algum formato para que essas pessoas se encontrem. E aí a gente começou a resgatar essa ida para o presencial uma vez na semana, para que eles tivessem aquela troca. E aí, no passar desses anos, né, a gente entendeu que no nosso estilo faz muito sentido as pessoas estarem ali juntas. Né? Não só pelas atividades, pelos trabalhos, pelas tarefas, mas por essa troca. Senta aqui, olho no olho, reunião, one-on-one mais próximo. A gente sentiu que no nosso estilo de gestão e liderança, esse formato ia equilibrar bem, né? Mantendo a disponibilidade, né? De 2 dias ali a pessoa tá de casa, ter um pouco mais de flexibilidade. A gente foi um pouco nesse raciocínio, Não né, cara? são 2 dias, Vini, são 4. São 4, né? Fala, Verdade. Sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias home São office, né? 4 dias home office. 3 trabalhando presenciais. e 4 de casa, né? Fora a noite, né? Fora a noite, né? Em horas, então, pô, você passa muito mais tempo em Não, casa mas tem uma coisa interessante, né? A gente tá comentando até sobre como vocês definiram esse modelo. E eu acho assim, cara, eu não julgo nenhum lugar atualmente sobre qual é o formato que tá certo e tá errado. você falou, Exato. tem empresas que faz todo sentido. Aliás, tem empresas que sequer mudaram o modelo em função da atuação dela, né? Principalmente indústria, comércio, né? Determinados serviços. Agora, a nossa área aqui é uma área que a gente consegue modelar, mas não tem uma fórmula pronta, né? Vocês falaram ali de revisitar a cultura, é um assunto também que eu adoro, e a gente lá também teve que revisitar, né, a nossa cultura também. E a gente foi e vem modelando um caminho que faz sentido pra gente. Vocês têm um caminho que faz sentido pra vocês. Você sabe que a gente, né, participando desses ecossistemas de agência e tudo mais, eu tenho uma agência que era totalmente contra o home office, olhando pelo pré-pandemia, totalmente contra. Defendia em conteúdos de vídeo, Instagram, YouTube, não apoiar o home office, e hoje é 100% home office. Né? E várias agências que se remodelaram nesse sentido, e outras que adotaram por conta do processo, né, de realmente ter que trabalhar de casa, e retomaram 100% no presencial. Então, eu diria que ela nos abriu essas possibilidades de ter diversos modelos, cada um com o seu estilo, seu perfil, e todos eles funcionam em alguns casos e todos eles foram case de fracasso em alguns casos também. Sim. Acho que é muito mais, talvez, essa cultura, essa liderança, as pessoas que você tem do que o formato, né, talvez. E antes da pandemia, né, Vini, a gente tinha uma pessoa já que fazia o home office, mas era por meritocracia, você lembra? Total. A gente fazia por meritocracia e hoje, né, a gente faz questão aí do híbrido, sim. Legal. De ter esse equilíbrio. Vocês mesmos comentaram aqui, né, sobre apagar incêndio, mas tem uma questão interessante, né? Vocês utilizaram isso até para falar, poxa, é a partir disso que a gente precisa começar a desenvolver mais pessoas, né? Revisitar a nossa cultura, desenvolver mais pessoas, porque a gente está o tempo todo aqui apagando incêndio. Só que tem muito gestor, muita liderança que utiliza esse apagar incêndio justamente como uma justificativa para não ter tempo para desenvolver esses talentos, montar um programa de desenvolvimento, um PDI e tudo mais. Como é que vocês lidaram com isso? Realmente a gente tinha muito desse cenário, porque a intensidade, né, das coisas do dia a dia, a gente acabava postergando essas iniciativas.
Mas aí a gente percebe que desenvolvimento, ele não é luxo, né? Ele é, de fato, um investimento. E aí a gente passa de uma gestão mais reativa, né, para uma gestão estratégica. Então, começou a ser inegociável, né, na nossa dinâmica, a gente ter a questão do desenvolvimento, do PDI, e, inclusive, dentro das métricas do RH, né, das OKRs do RH, 100% de pessoas com PDI ativo, incluindo a diretoria. Uhum. Então, eu fico ali que nem um pica-pau. Não adianta você finalizar um plano de desenvolvimento e aí, qual que é o próximo passo? Né? Então, a gente entendeu que a gente precisava, de fato, levar isso muito a sério. Não dava mais para procrastinar esse tipo de atitude, né? Do desenvolvimento, das nossas one-on-ones, dos feedbacks, desses pilares aí para a gente acompanhar a jornada do colaborador. Acho que uma facilidade que nós tivemos foi o uso de ferramenta também, né? Sim, sim. Acho que tanto também. na jornada ali com a Solids quanto com a Feeds, ajudar muito esse acompanhamento de tá agendado, tem one-on-one marcada, tem ali o PDI lançado, tá atualizando, né? Então tem um controle realmente no dia a dia. Acho que foi uma das ferramentas aí que mais Sim, ajudou sim. a gente a viabilizar, né, esse formato. Bastante. Legal. E vocês conseguem dizer ali, ó, beleza, vamos agir, vamos montar isso, né? E não apenas isso, né? Você monta, começa a desenvolver, e eu falo sempre pro meu time, né? Que a gente está sempre apertando parafuso. E durante um período ali da minha vida, cara, eu sofria muito por conta disso, né? Você fala, cara, mas não é possível. Eu apertei aquele parafuso ali, tô apertando aqui, aqui, aqui. Quando eu termino esse, eu tenho que voltar naquele lá. Até que chega uma hora, né, que você aprende que é do jogo, né? De certa forma, é isso, né? Você não consegue ter 100% de tempo realmente para cuidar de tudo, mas você vai avançando e vai fazendo as melhorias, as correções e tudo mais. Então, assim, qual foi, quando vocês decidiram agir ou nessa manutenção, qual é a parte mais difícil? Foi criar uma perspectiva, né, para o pessoal, ou um plano de carreira, é fazer investimento, né, porque isso tudo, né, igual teve um dia que eu estava até comentando com o pessoal ali do meu time, que eu falei, gente, day off custa, né? Né? Então, total. até o day off, não, claro, day off custa, então a gente Custa, mede tudo, é o custo. né? Então, qual que é a parte mais difícil aí de implementar e dar manutenção, né, nessa visão de vocês? Ó, eu vou ir aquecendo para você ir pensando na parte mais difícil. Porque para mim todas elas têm um pouquinho de dificuldade. Né? Lógico, você tem ferramenta é custo por colaborador, né? Você tem a rotina. Primeiro você tem que estruturar aquilo que você vai fazer, né? Tá bom, vamos fazer aqui o one-on-one e vamos desenvolver o PDI. Como? Tipo, como? Você vai sentar e vai fazer um bate-papo aberto? Vai ser estruturado? Em algum momento faz sentido ser estruturado, em algum momento faz sentido ser um bate-papo aberto, né? Tem essa adaptação mesmo da liderança. Falou, cara, eu sei que você gosta muito de mão na massa, mas eu preciso que você tenha tempo de sentar com as pessoas, né? Se organizar, uma gestão do tempo ali para você fazer isso. Eu acho que tudo contribui, de certa forma, um pouquinho, né? E até mesmo a própria validação do teu time, né? Às vezes você tem pessoal lá que não vai comprar essa ideia, né? Fala, pô, tô aqui na minha, cara, né? Já tô aí trabalhando há X anos, não quero ter que desenvolver novas ideias e novas ferramentas. E aí você vai entendendo quem tá se encaixando no teu quebra-cabeça e quem não tá, né? Eu não respondi. Eu só fui dando uma introdução para você responder. Não, mesmo, eu entendo que assim, mesmo que você tenha, você crie processos e tenha que minimamente padronizar, né? Você comentou aqui bastante sobre tá falando sobre indicadores e tal, mas mesmo que você tenha que padronizar isso, você tem que ter ali alguns desvios que são naturais porque a gente está lidando com pessoas mesmo, né? E aí, cara? Eu acredito que o que é mais difícil aí é, primeiro, a pressão por resultados, né? E a velocidade que a gente está hoje em dia para inovação. A velocidade das coisas. Meu Deus, como a gente tem que pegar o pessoal e falar, olha, a gente tem que usar essa ferramenta, a gente tem que surfar essa onda e, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a humanização. Né? Alguns colaboradores, eles até sentem, poxa, mas e aí a minha inteligência? Né? A gente não pode perder isso. E, ao mesmo tempo, a gente não pode sacrificar a nossa cultura e o desenvolvimento das pessoas para a gente atender esse imediatismo, né, da pressão pelos resultados.
Então, acho que o mais difícil aí, o desafio é justamente manter essa performance sem perder a questão do desenvolvimento das pessoas. Tem um ponto bem legal. Eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? Se você colocar 2 marcos, vamos dizer assim, de 2020 para cá, pandemia e inteligência artificial, vamos colocar assim, né? Ok. Como 2 grandes Que movimentos. mexem ali com o que a gente está fazendo, né? Pequenos problemas de saúde nós sempre tivemos, né? Assim, seja ali desde uma dengue, qualquer coisa do tipo, né? Mas acho que a pandemia ela foi acima. E inteligência artificial sempre existiu também, né? Há décadas. Sim. Mas também tivemos um pico aí mais recente, né? Agora, olhando esses 2 movimentos, o que vocês sentem que impactou a maior transformação? A pandemia ou a IA? Porque, tipo, quando eu vejo a pandemia, eu vejo uma imposição. Tipo, é uma imposição. Quem não fazia reunião remota tem que passar a fazer, né? Então, tipo, as empresas, até aquelas menos tecnológicas, tiveram que aderir por força, vamos dizer assim. A IA não é por força, é por movimento de mercado, né? Você não quer aderir a IA, tudo bem. Você vai ficando aos pouquinhos para trás. Mas vocês têm essa percepção de que a IA é um movimento tão, talvez, importante, ou radical, ou intenso, quanto foi a pandemia, assim? Vai, Camila. Eu acredito que o que impulsionou, de fato, foi a pandemia. Porque até a gente inscreveu um case lá no IPEG, né? Instituto Paulista de Excelência em Gestão, que foi justamente como que a gente se virou no meio de uma pandemia para continuar acompanhando o trabalho e continuar tendo eficiência. Inclusive, a gente aumentou a nossa produtividade quando a pandemia aconteceu e a gente já tinha essas formas de controle, né? Para a gente não perder a excelência e a mão das nossas entregas. Mas a IA agora, Vini, tá fazendo a gente sambar e sambar rapidinho. Né? A gente teve o impulsionamento pela pandemia, mas agora a gente tem que correr atrás, porque cada vez mais as coisas estão muito mais evoluídas. Então, essa velocidade, ela tá bem importante aí nesse meio. Eu entendo que a pandemia, ela te deu um ponto fundamental de, cara, você tem que fazer isso, e ponto. Né? Não tem como não fazer. Não tem por onde. A IA, por mais que você, né, até colocou, eu posso aderir em certo grau, mais ou menos, mas se lá, por conta da pandemia, a gente teve uma ação muito direta, na IA você tem uma ação bem indireta, né? E aí você vai percebendo que se você não vai acompanhando isso, fica uma outra pressão, né? Eu acho que é uma pressão que pode ser muito mais... não vou dizer desafiadora, mas ela pode causar mais danos se você não trabalhar com ela, né? Não digo nem se adaptar, mas entender que aquilo está ali para te ajudar, né? Em diversos aspectos, né? Porque a gente sempre olha muito para a questão da operação, né? Mas na própria gestão ali das coisas, a IA, né? Eu falo que eu tenho uma aba ali em ferramenta de IA, que alimentada, com todo o perfil montado, como se ele fosse um gestor da área de gestão de pessoas, né, de recursos humanos. E ali a gente alimentou todo o nosso manual de cultura, plataforma de cultura, tá tudo ali dentro. Então, para ele ir entendendo o que você está fazendo, se está dentro daqueles parâmetros ou não. Então, um grande aliado, né? Total. Na grande verdade. aliado, traz muita eficiência. E eu tenho até alguns dados. A gente não consegue usar 100% para todos os nossos clientes e o tempo inteiro, claro. Mas a gente sugere que seja utilizado. Em um dos nossos materiais, vamos dizer, o artigo blog, a gente, num primeiro momento, a gente teve 45% de mais eficiência. Hoje, a gente consegue ter 75%, eu peguei esses dados, de eficiência com o uso da IA. Mas aquilo não dá para a gente usar para tudo, né? Mas para Encande, por exemplo, a gente consegue fazer bastante teste, né? A gente consegue ir testando, e errando e acertando. Então, a gente usa bastante e traz bastante eficiência. E acho que isso teve participação na questão do próprio PDI da turma, né? No PDI? E, tem que conhecer, tem que se desenvolver, tem que se aperfeiçoar, conhecer ferramenta, trazer aplicabilidade. Tá muito dentro desse... A gente está colocando nas atualizações de Job Description
que a gente está inserindo, né, como pontos de desenvolvimento ali, pontos correlacionados a IA. Então, aproveitando, a gente entrou nesse assunto, como que vocês sentem o time, né, as pessoas com relação a isso? Tudo bem, tem pessoas que pegam mais, outras menos, mas você sente que a galera, às vezes, tem até uma reação, alguma aversão, entendendo que aquilo ali pode ser uma ameaça ali pro espaço dela? Eu acho muito legal, porque tem colaborador do time que é fascinado pela IA e tá o tempo todo querendo trazer ideia. E às vezes até, assim, nem ideias nem tão planejadas muitas vezes, é mais iniciativa dele de, cara, olha isso, olha como dá pra fazer, ó, tal. E ele entendeu que aquilo ali joga a favor dele, né? E acho que naturalmente, né? Um ou outro fica um pouco mais receoso, acha que a inteligência artificial, né, vai matar parte do processo. Ela vai matar parte do processo. Mas ela não vai tirar a essência humana, né? Isso é o que a gente mais fala lá dentro, né? Eu vou falar, por exemplo, numa área que eu mais lidero em vendas. Dá para você usar a inteligência artificial em muita etapa do processo de vendas. Mas ele não vai transformar a venda de serviço em um e-commerce. Você entra lá e contrata o FII, né? Tipo, ele vai depender do vendedor consultivo, né? Então, mas usa a IA a favor, né? Então, é como a gente tenta trazer isso para eles, né? E o bacana que a gente fez lá na Incande, a gente criou um comitê da IA, né, de inteligência artificial. Então, a gente não simplesmente impôs o uso, né? A gente pegou um comitê que a gente trazia as ferramentas e eles ajudavam a testar, a pegar outras opções, a trazer resultados, a trazer dados. Então, a gente participou o time nesse movimento. E isso é muito bacana. Eles se sentem pertencentes a esse movimento, né? Olha aí, eu falo que aqui a gente também, né, a gente também vai aprendendo. Comitê de IA, vou anotar aqui também para ter essas discussões ali. E eu anotei de colocar no Mind. job description. A gente troca ideia. Não, você falou, né, de todos terem, né, ali nosso time todo tem job description e eu tenho job description também, né, então para saber qual é o meu papel e para as pessoas saberem qual é o meu papel ali dentro dessa estrutura toda. Já que a gente falou, né, tá falando de IA, mas vocês mesmos mencionaram algumas ferramentas, vocês falaram da Solids, mas tem uma metodologia do Nine Box também que vocês implementaram, né? Isso. Eu queria saber um pouco mais sobre isso e de como isso, né, que desafio que de repente vocês tiveram com isso, porque principalmente quando você tem gente que está há bastante tempo no lugar, quando você chega com essas metodologias, você pode ter alguma aversão ali, uma adaptação. Como que vocês lidaram com isso? Hoje a gente não usa a Solids, né? A gente tá com a Feeds, que também tem essa metodologia. Na verdade, a Nine Box, ela deriva da avaliação de desempenho, né? Então, dentro da avaliação de desempenho, a gente tem perguntas que elas são de performance e conhecimento, que ela trata ali no eixo horizontal do Nine Box, né? Que são as 9 caixinhas ali. E um eixo vertical que é de potencial. E quais as perguntas que eu faço dentro de potencial? São perguntas que estão muito ligadas ao comportamental, aquilo da nossa cultura e que façam sentido para isso. E o bacana da Nine Box, né, é que essa avaliação, ela é colegiada com o colaborador. Porque dentro da calibração dessa avaliação tem o peso da liderança, né? Então, tantos por cento é do resultado da liderança com relação às respostas para esse colaborador e o outro percentual é do próprio colaborador. Então, ele mesmo responde às questões do que ele acha que ele tem de performance e conhecimento e potencial. E depois a gente faz uma devolutiva juntos e a gente chega num denominador comum, em acordo com esse colaborador. Né? Então, a Nine Box, ela não é uma sentença ali, né? Ela é um diagnóstico de como que a gente vai, qual que é o próximo passo que a gente vai acompanhar esse colaborador, né? Dentro ali da jornada de expectativa dele e expectativa da empresa também. Então, as devolutivas ali, elas sempre têm que ser muito firmes, né? E ter muita clareza. Então, a gente até vai fazer um novo ciclo agora, mas é isso, é um colegiado com o colaborador. Você sabe, só fazendo um comentário, que quando a gente adotou esse recurso ali na agência, eu gostei bastante.
O Eu Vini falei, adora. cara, fantástico. Porque você tem justamente esse eixo, né? E aí você observa que tem um determinado colaborador que está com você que ele já não se sente mais desafiado. Então, ó que legal, né? Quando você olha e fala, e não é que ele faz sentido? O cara tá aqui com a gente um tempo, ele tem uma boa entrega técnica, mas ele não se sente mais desafiado. Será que a gente não tá deixando ele muito ali na caixinha dele, naquele básico, naquela rotina, e não tá trazendo para ele alguns desafios que façam ele também se reposicionar para ele ter um pouco desse movimento, né, de crescimento? Então, por outro lado, você pode olhar e falar assim, cara, mas esse cara ele não tem esse perfil. Tipo, é um cara realmente mais executor, mais entrega de qualidade naquilo que ele está se dispondo a fazer. Isso pra gente é ok? Se a gente estiver satisfeito e ele também estiver satisfeito dessa forma, beleza. Né? Vamos entender que não iremos puxá-lo para cima e ele vai ficar dessa forma. E aí tem aquele quadrante onde que você fala assim, olha, o cara não tem um potencial e ele não vem se desenvolvendo. Falei, o que a gente está fazendo aqui? Tipo, quem que tá enganando quem, né? Vamos dizer assim. Então ele cria um raio-x bem bacana de você, o colaborador, e a liderança entender o posicionamento, inclusive dos superpotenciais. Tem boa qualidade, tem potencial, então como é que você faz para reter esse cara, para instigar ele a sempre estar evoluindo? Cara, eu achei um raio-x fantástico, assim, Não, sabe? ainda dentro disso, de qualquer forma, é um funil, né? Eu acho que vocês entendem muito de inbound, a gente sabe muito bem disso, mas a trajetória das pessoas, a carreira das pessoas acaba passando por um funil. Como que vocês lidam? Porque, assim, talvez em estruturas muito grandes, você possa ter metodologias em que você vai cumprindo, né? Só para ficar bem facinho de ilustrar, a pessoa nessa trajetória, check, 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 check. E aí ela está olhando para uma perspectiva ali no futuro que ela vai chegar em um determinado lugar, vai assumir um determinado posto. Mas mesmo que a gente esteja falando de uma empresa que tem 1.000 colaboradores, para aquela área pode ser que você tenha 10 pessoas nessa jornada. Mas lá na frente é uma oportunidade que vai surgir. E pode ser que 5 tenham realmente ficado pelo caminho por conta disso que você falou, foi alinhando e tal. Mas 3, 4, 5 poderiam chegar lá com potencial, né, de também assumir um papel de liderança, alguma coisa assim. Então, essa jornada nem sempre ela vai ter capacidade de dar resposta para todo mundo, porque as oportunidades não surgem na mesma medida. Vocês já se depararam com situações assim? Como que vocês lidam com isso? Ó, tem só uma percepção, que a mesma Camila já trouxe isso algumas vezes, que chega algum momento, quando a gente está nessa trajetória desse colaborador, e ele precisa entender se ele quer se tornar ali realmente um especialista técnico naquilo, ou se ele quer vir para a gestão. Né? É a carreira em Y, né? Exatamente. E é um movimento importante, porque numa dessa, falou, cara, faz sentido para você ter uma gestão sobre a equipe? Pessoas, você vai agora desenvolver o PDI, fazer os one-on-one e tudo mais, e você não necessariamente vai estar operacionalizando ali estratégia técnica. Putz, não é para mim. Não é para mim. Eu prefiro ser o sniper da situação, mas alguém olhando por essa parte aí que não é muito meu perfil. Isso, de certa forma, quando chega lá nos 3, talvez esse 3 vire 2, né? Porque você tem um indo realmente para um cargo de gestão e o outro que não vai fazer gestão, mas vai ser o especialista técnico daquela área. E para ele é isso que ele espera, né? Aquela velha história de você pegou um bom técnico, colocou como gestor, perdeu o bom técnico e não tem um bom gestor, né? Exatamente. Então, E você não pode voltar, né? não faz mais sentido voltar, né? Então acho que esse acompanhamento ao longo dessa trajetória, concordo que cria um funil, né? Mas ele ainda cria uma variação de opções, né? De jornada dentro ali da empresa. Não, eu acho que o Vini trouxe um bom exemplo e tem muito técnico que fala, a gente teve até uma situação real de uma pessoa que ela era uma excelente técnica e a gente foi trazendo para ela, olha, você vai ter uma assistente, olha que bacana. Chegou um momento, ela falou, gente, posso só correr comigo mesma? Fazer o meu. No meu desenvolvimento, eu não estou preparada para ser uma gestora. E a gente falou, mas tudo bem. Total. Tudo bem, porque ela tinha uma excelente entrega. A gente precisaria de uma skill ali de liderança? Seria bastante importante. Mas a gente não ia perder essa pessoa que era uma técnica maravilhosa? Então, deixa que aqui o papel do RH a gente vai fazendo. O Vini, como marketing e vendas, vai fazendo esse papel da liderança ali, vai acompanhando.
E lógico, a gente participava essa pessoa, de repente, numa one-on-one necessária, ágil, de entrega, de técnica, né? A gente pegava essa pessoa para apoiar numa entrega técnica, mas não no comportamental. E aí a gente vai se estruturando lá entre a diretoria e os demais líderes para fazer o acompanhamento Acho que a dessa dinâmica pessoa. da transparência, que a gente procura muito, a gente fala até pra turma, a gente tenta ser muito transparente. Se em algum momento você não sentir que está tão transparente, até nos dê um feedback, porque o nosso objetivo é ser bem transparente. E às vezes a gente, né, pode até identificar que não está sendo, mas precisamos ser, né? Então, esse alinhamento com ela nesse caso foi exatamente isso. Falou, ó, todos estamos na mesma página. Então agora não tem mais, não existe crise, porque você sabe o que a gente espera de você e a gente sabe o que pode contar contigo. Tranquilo. Legal. Né? Eu até digo, né, que na nossa área tem algumas coisas que são, parece que são verdades que são colocadas no mercado desde quando a pessoa se forma lá na faculdade. Então, por exemplo, na área de arte, o cara se forma e ele já quer ser um diretor de arte. E eu vou te falar, né, a gente aprende com os outros e aprende com os nossos próprios erros. Lá no passado, a gente chegou a promover pessoas a diretores de arte, porque ele era muito bom de criação, muito bom de fazer um layout. Né? E essa é a prática natural do mercado. Né? Com 1, 2 anos, se a pessoa não se tornar diretora, né, ela já sai voando. E aí a gente foi aprendendo que o cara pode ser muito bom tecnicamente, igual você falou, mas ele tem que ter esses outros skills, e se ele tiver afim, a gente tem que ir desenvolvendo, porque para ele se tornar realmente um diretor de arte, um diretor de criação, ele vai ter que liderar minimamente, nem que seja 1, 2, 3 assistentes. Sim, Né? sim. Porque senão fica um ótimo diretor de layout, né? Aí não adianta, né? Tipo, acho que esse alinhamento é importante, né? A pessoa também entender que vai chegar para ela algumas responsabilidades que, por mais que ela não se sinta preparada, e muitas vezes, né, gente como empreendedor sabe, cara, você está 100% preparado para tal passo? Não. Você tem um pouquinho ali de preparo e de risco, né? E você tem que comprar isso, né? Então, acho que no desenvolvimento das pessoas, principalmente em cargos mais de liderança, fulano, nós sabemos que você não está 100% preparado. E faz parte da jornada. A ideia é que a gente te ajude a se preparar onde você tem pontos que estão um pouquinho abaixo do teu ideal. Vamos desenvolver isso junto, cara. Chegamos até aqui, a gente não vai dar mais 3 passos junto? Né? Boa. Bom, Vini, você é fundador da Incande? Tá, mas eu sei que a Camila não é. Né? Então... Eu surgi. Né? A Camila, show. em um determinado momento, apareceu. Eu acho legal, Camila, se você Foi um puder. pedido que eu fiz pro gêniozinho da lâmpada, ela apareceu do nada. Caiu, tropeçou, tava passando aqui em frente à tropeçou. Acho legal você compartilhar, então, um pouco dessa trajetória, porque ela vai bem ao encontro de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Às vezes a gente fala, poxa, a pessoa pode chegar até aqui ou até ali, mas você chegou em um outro, né? Você se tornou sócia. Então, conta um pouco de como isso foi acontecendo e qual é esse modelo que vocês utilizam na Incande. Vamos lá. Eu já conhecia o Vini desde 2010, né? Nós trabalhamos juntos na ERP Flex, uma empresa aí de sistema de gestão. Então, o Vini já trabalhava lá, eu entrei, né? Eu coordenava toda a parte administrativa e financeira. Então, aí ele já conhecia meu modo de trabalho e tudo mais. Ele saiu para dar continuidade aí no que hoje é a Incande, né? Ele já era um empreendedor ali, já tinha a empresa dele naquela ocasião. Ele saiu para focar só na empresa dele. E aí, em 2018, o Vini falou, eu queria que você trabalhasse lá na Incande. Né? Queria uma Convidou pessoa para trabalhar, pra né? Trabalhar, para trabalhar. Que você trabalhasse lá na Incande. Eu convidei como trabalho voluntário, mas aí ela não aceitou, aí teve que ser remunerado mesmo, teve entendeu? que ser remunerado. Eu queria uma pessoa assim, com o teu perfil, eu pensei, uau, o que será esse perfil, né? Ele falou, Você nunca sabe, né? Se é bom você ou se não quer ruim. ser bom ou ser ruim. Eu falei, tá bom, bora, né, Vini? O Vini é sempre assim, bora. Eu vou lá e falo, bora, vamos lá. E em 2018 eu comecei. E aí, em 2022, eu fui chamada, né, para participar aí da sociedade nesse programa de partnership. E foi bacana. Num primeiro momento, você fala, nossa, ganhei um prêmio, porque eu ralava, né, Vini? Porra, pra caramba. Trabalhava.
Aí eu falo, ganhei o prêmio. Eu falo, não, eu trabalhei para isso, né? Eu tinha o lance do espírito de dono, né? Daquela mentalidade de dono. A gente não precisa que todo mundo tenha, né? Porque imagina todo mundo querendo Sim, ser dono de sim. uma empresa. Vai tá tudo certo. Aí né? a gente tem que abrir ações, né? A gente tem que abrir ações, né? Mas eu sempre tive muito disso, né? Eu entendo que eu sempre fazia mais do que o combinado. E o mais do que o combinado não é só você ficar até mais tarde trabalhando. E não é isso, definitivamente, né? Não é hora. E nem Não. é isso que a gente prega lá. Então, mas eu entendia que eu fazia sempre mais do que o combinado. E quando eu recebi esse convite, foi bem bacana. E fala você aí Não, agora. vocês podem até, aproveitando, desculpa, explicar para quem está acompanhando a gente o que é um programa de partnership, né? Porque é um nome muito bacana, muito bonito, mas como que isso funciona na prática? Quer falar sobre? Posso. Você que pensou, né? Então, você que teve a ideia. Então... O que tem um movimento muito legal, assim, né? Tipo, trazendo muito dessa transparência pro programa, pra quem estiver assistindo a gente, falar, caraca, pô, que sacada, faz muito sentido Isso e aí. tal, né? Lógico que a gente vinha estudando e desenvolvendo boas práticas de gestão, né? Teve um movimento bem importante aí pra gente adotar algumas iniciativas. E tem uma passagem bem legal, porque nós tínhamos lideranças técnicas na agência, que dentro desse processo ali bem pandemia, geraram um grande desafio para nós, que foi a saída delas, né? Então, tipo, a gente tinha ali um trio de liderança muito estratégico, que não era nem a Camila, nem o Douglas, que também hoje faz parte da nossa sociedade, eram realmente de áreas mais voltadas para o marketing, e por oportunidade de mercado elas acabaram saindo, né? E isso criou um vale, né, de desenvolvimento ali dentro do nosso core. Eu falei, caraca, meu, isso é ruim. Isso é ruim, pode ver. Agora a gente está tendo que dar passos para trás para retomar um processo de crescimento. E aí, dentro desses estudos, veio esse conhecimento do partnership, que é justamente você pegar uma pessoa do teu time, né, que, lógico, tem uma trajetória, tem metas e objetivos que ela precisa alcançar, né? Acho que a Ká até pode falar um pouco sobre isso, né? Mas existe uma jornada para você acompanhar aquele colaborador dentro desse processo, já mirando o partnership, para que ela alcance esse mérito, né? E aí o mérito é justamente que uma certa porcentagem do negócio seja transferido para ele em contrato social, bonitinho, do jeito que tem que ser, né? Mas justamente como um reconhecimento dessa jornada como uma pessoa estratégica da operação, né? Então, a gente, quando tivemos esse primeiro choque ali, né, a gente fez essa análise e entendemos que, por exemplo, a Camila, que foi a primeira pessoa dentro desse processo do partnership, tinha exatamente cumprido essa trajetória, né? Ela exercia um papel fundamental, tinha ali uma liderança importante dentro do time, executava, né, atividades tanto técnicas, né, quanto de gestão importantes para a operação que não fazia sentido a gente perder. Não faria sentido em nenhum momento a gente perder, né? Isso não faria a empresa crescer, né? Então, qual que é o nosso racional? Legal, ela está num certo estágio. Daqui ela vai para onde? Né? Vamos trazer ela para dentro do board, né? Tipo, dentro do time de gestão mesmo, né? E aí essa é a oferta que a gente coloca, né? É aberto para todos os colaboradores, né? Eles sabem que dentro desse plano de carreira, talvez o movimento mais interessante é quando esse convite surge, né? Atualmente a gente tem, além da Camila, o Douglas, que é o diretor de atendimento e sucesso do cliente, né? Mas a gente também observa, né, a possibilidade de expansão, sempre tendo esses recortes, né, da porcentagem ali da empresa para novos potenciais colaboradores que venham participar aí do partnership. Agora, quiser dar mais detalhes ali dentro E é claro que não tem... adoraríamos, né, que passasse a ter, não é um reconhecimento financeiro assim exorbitante. Incandescente e associado, sabe? Não é Escritório isso, né? Mas é justamente você reter essa pessoa para ela ter ali, né, uma participação nos lucros, né, uma visão de até um valuation da empresa. Isso aí é muito bacana, né? É muito gostoso desenvolver isso. E eu desenvolvi outras habilidades depois que você se torna sócio, né? Você começa você veio de colaborador para a sociedade, você começa a ter uma visão dos dois lados. E isso é muito bacana, né? A gente consegue o tempo todo se colocar. Você começa a ver como que você ajuda a construir aquele resultado e não, né? Exatamente. Você estava 100% pronta?
Não estava nem 1% pronta. Essa é a questão. Não estava nem 1% pronta. Mas você estava quando você começou a empreender? Também não. Eu acho que Jamais. tá É hoje isso, a ainda, gente né? comentou Gente, desses não tá tópicos. hoje, Não é. tá, você nunca tá 100% pronto. Se você tá 100% pronto, você demorou. Na verdade, você demorou pra já Verdade. ter Ou dado você não aquele entendeu passo. nada, Não né? entendeu, Entendeu entendeu? nada. Exatamente. Mas é esse o bacana, né? Esse desenvolvimento. E a gente tem que escolher pessoas que queiram assumir riscos. Porque é um risco você estar numa sociedade, é um risco. Então, quem é a pessoa que está ali do lado? Acho que eles enxergaram bem isso, tanto em mim como no Douglas, né? Na alegria e na tristeza, a gente tá isso aí. junto. Bom, eu vou me convidar para um café lá na Encande, porque eu Ó, quero conversar mais já sobre tinha isso sido tecnicamente, convidado e não veio, mas era hein? outro assunto. Esse também é um que me Show, interessa, cara, porque com eu certeza. tenho vontade de implementar isso dentro da Newmind. Muito Legal. bem-vindo. Bom, o Jefferson, criador do Marketing em Caos, não está aqui apresentando o programa hoje, mas ele não consegue ficar distante aqui do programa que é dele, né? Então ele deixou uma pergunta aqui para vocês nesse momento Grimp. Fala pessoal, vim deixar aqui a pergunta do patrocinador para vocês. Espero que estejam cuidando bem aí da casinha do Caos. E a pergunta é sobre o plano de partnership, né? Eu queria entender um pouquinho como que funciona essa transição de um funcionário para ele virar um partner da agência. Tem alguma diferença financeira quanto a isso, em questão de salário? Eu queria entender um pouquinho como que é esse processo de transição para sair de um para o outro. Ele aprofundou na temática isso que a gente aí, estava tá ali. vendo? Acho que eu já dei um pouquinho aí da fala, né? Quando tem- ele entra para falar de dinheiro, de finanças. tem uma- Percebi. Tem uma questão importante ali, né, que quando que a gente olha essa dinâmica do partnership, né? Você é um colaborador que está em determinada função, num determinado nível, né? Então, pô, sou analista pleno de tal coisa. E é legal essa percepção. Sou analista sênior, sou o diretor de arte, não sei o que, né? Tudo bem, esse é um olhar. Não precisa estar tão acima ou tão abaixo para você ser convidado ao partnership. Partnership é uma posição estratégica. Mesmo que você tenha ali uma jornada, ainda, né? Tipo assim, pô, Vini, eu tenho que chegar no teu nível de habilidade técnica e não sei o que para partnership? Não é essa a questão, né? E eu acho que o principal benefício, né, do partnership é a pessoa realmente ter uma empresa. Tipo, você oficialmente tem uma empresa, você está no contrato social do negócio, né? Você tem participação nas divisões de lucro, né, no fechamento anual. Então, acho que ele tem um reconhecimento financeiro bacana, baseado no crescimento, no desempenho financeiro que a organização tenha conseguido alcançar dentro daquele período. Todo mundo ali tem o teu prolabore, né, a tua retirada, que é organizada, tem uma sistemática de organização do cargo, né, fundador CEO, para a linha de diretoria, para esses heads de área que estão dentro do partnership, e essa mesma proporcionalidade faz a divisão de lucros ali de fim de ano, né? Geralmente falando de fim de ano, né? O fechamento do ano financeiro ali, né? Um pouco de como que é organizado essa participação. E aí, você vai falar mais alguma coisa? Eu acho que tá bem explicado, é isso aí. Tem o Prolabore, tem metas a atingir e é caminhar junto, né, Rodney? Não tem como sair fazendo retirada sem a empresa. No amor e ter- na dor, né? No amor e na dor. Tem que ser sustentável. Não tem como ficar tirando dinheiro da empresa torta direita. Então, a gente tem essas metas. Uma meta aí. de atingimento, né? De faturamento e caixa para que isso Exatamente. aconteça. Esse percentual, né, essa participação, você vai ter se o resultado for atingido. Se não Exatamente. for atingido, aí é aquilo que a gente estava falando, né? Não importa se você se esforçou, não importa o quanto você trabalhou ou o quão certo você fez aquilo que tinha que fazer. Às vezes o resultado ele pode não vir, né? Porque tem diversos fatores que a gente realmente controla, mas às vezes falta combinar com aqueles que a gente não controla, né? E é parte do jogo. Faz parte do jogo. É isso aí. Exatamente. Mas a gente se aprofunda quando eu for lá. Bora. Bom, vamos ser sinceros também aqui, né? Eu acho que para quem também está acompanhando a gente ali e pensa em
começar pelo menos a implementar uma visão, né, como essa que vocês estão trazendo. Eu entendo perfeitamente que muita coisa vai chegando com o tempo, mas eu também entendo que tem muita coisa que você tem que se permitir se querer fazer. É muito cômodo você se colocar, né, gestores, lideranças, se colocar no papel do estou sempre apagando incêndio e achar que tudo é responsabilidade ali do outro, quando você é o principal, né? Quando você quer descobrir qual é a causa dos problemas na tua empresa, olha no espelho. Né? Então, mas para quem quer começar, né, a fazer um investimento semelhante ao que vocês têm trabalhado, qual vocês entendem que é o primeiro passo? De repente, a coisa mais objetiva ou mais poderosa que essa pessoa que está acompanhando a gente aqui pode refletir e começar a fazer amanhã lá na agência dela ou no negócio dela? Comece pela conversa. Até quando a gente traz o case, a gente fala muito do livro, né, de gestão de alta performance. E foi a partir daí que eu acredito que a gente veio estruturando muito mais essas one-on-ones, que ali dentro da one-on-one a gente tem perguntas realmente reflexivas, né, de expectativa do colaborador, quais são os motivadores, quais são os desmotivadores, lições aprendidas, o que espera ali da gente, né, enquanto líder, e a gente, o que a gente espera, o que a gente tem de expectativa, sempre alinhando esse PDI, porque o PDI não é simplesmente jogar ali e o pessoal dar concluído para entrar chamas na gamificação, que a gente tem uma gamificação, não é isso, né? Tem que ter uma meta clara. Até a gente tem colaboradores que eles realmente se transformaram dentro de uma jornada de PDI, né? Hoje estão num cargo desejado, que a gente foi trabalhando isso desde que a pessoa era estagiário, assistente, virou analista. Então, a gente faz esse acompanhamento. E você não precisa de ferramenta para isso. Você não precisa pagar uma plataforma Feeds, uma Solids para você fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, tem um Trello. Tá de graça, né? Um bate-papo, ele é de graça. Tem vídeos no YouTube que te ensinam alguma coisa. Tem vídeo no YouTube, você paga um café, toma um café. Tem podcasts que explicam. Você toma um café. Então, comece por essa conversa, ter o interesse genuíno pelo sonho da pessoa, né? E como que você linka esse PDI a projetos reais daquela pessoa dentro da agência, dentro da empresa, né? Não só da agência. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Você não precisa ter nenhuma ferramenta paga para isso. Você pode ter o seu controle e o interesse genuíno por essa transformação. Tem um ponto que eu acho bem legal, a gente já fez essa reflexão algumas vezes, né? O tempo da empresa ou o tempo da liderança nem sempre é o tempo do colaborador, né? Então você observa o colaborador, você sabe que ele tem potencial, você está se ajustando para aquilo, você está esperando um ciclo de avaliação de desempenho para trazer uma promoção, para trazer um discurso para ele e por aí vai. No tempo do colaborador, segunda-feira de novo, né? Então, os tempos, eles realmente são um pouco diferentes, né? Por isso que esses momentos como as reuniões de one-on-one, esse job description mesmo da função, né? O que ele precisa fazer, como é que o PDI está levando ele para o próximo nível, são fundamentais, né? Porque trazem para ele um pouquinho mais essa percepção, essa ciência do que ele está fazendo, que está dando certo, do que ele ainda não está fazendo e talvez ele deveria colocar um pouco mais de energia para avançar na jornada. Tem uma pergunta que eu, fazendo uns estudos, né, sobre como aperfeiçoar o one-on-one, eu achei muito bacana, que é o que te traz insegurança? Então, o que está dando certo, está dando errado, o que você está fazendo para melhorar isso e tal. Cara, aqui no dia a dia, o que te traz insegurança? Porque às vezes a gente nem percebe isso, né? Tipo, o cara ele tá ali, tá numa determinada rotina, tem alguma coisa que está acontecendo, que aquilo está gerando insegurança nele, ele não se sente ainda confortável de trazer. E, cara, se ele não trouxer, você que tá ali olhando uma meia dúzia de pessoas dentro da tua equipe, às vezes você não tem aquela percepção no detalhe de que aquilo é algo que tá gerando desconforto para ele, né? Por isso que a gente fala muito da transparência. Tem alguma coisa que tá te gerando preocupação? Pô, tem essa situação assim, ó. Cara, por que você não trouxe isso antes, né? Então, tipo, tudo bem. Temos momentos para isso. Vamos falar sobre, vamos entender por quê, vamos levar para o teu par, vou levar para os meus sócios essa percepção para que a gente possa aperfeiçoar isso que
te gerou um certo desconforto, né? Para que a pessoa possa vir trabalhar tranquila, né? Pô, isso é super importante, né? A pessoa desempenha melhor quando ela tá trabalhando ali com consciência, né? E tudo mais. Então acho que é um ponto bem interessante aí, como a Ká comentou mesmo, né? A conversa, começa pela conversa. Não, mas a gente vocês até mencionaram aqui, né? A pessoa não precisa contratar uma plataforma, Não. pagar Não. uma assinatura Não. mensal por colaborador, né? Não, Que isso não. joga Não. o custo lá para cima. Ela tem que ter essa iniciativa. Né? Planilha Ela, do Excel. Um Pô, Trello, o Excel gente. faz chover, cara. Você vai Concordo, chover. concordo. E ela pode criar e adaptar a metodologia ali para aquilo que importa para ela. Mas tem uma outra questão que também eu tenho certeza que passa aqui na sua cabeça, que é... Tá bom, e inclusive a gente falou, né? Até um day off custa. Significa que o tempo custa. E aí muita gente está pensando, muito legal, mas eles estão estruturados. E eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho que estar na operação, eu tenho que estar vendendo, porque a empresa que não vende, nada disso se sustenta, né? E aí? E para manter essa rotina, porque essas coisas também, quando começa, aí você faz uma conversa e tal, ali nos 6 primeiros meses dá tudo certo e depois você começa a perder isso, porque o dia a dia consome vocês também, né? Como que vocês lidam com isso? Eu acho que tem uma palavra aí que é bem importante nesse raciocínio, que é disciplina. Se não partir do dono do negócio a disciplina para fazer as coisas acontecerem, não espere que teu time vai ter disciplina de aplicar as iniciativas que você está propondo, né? Então, geralmente, eu gosto muito de olhar a agenda, né? Pô, dá uma olhadinha na agenda. Qual que é o dia, o horário que para você é um pouco mais tranquilo? É de manhã? Primeiro horário? Não, Vini, eu gosto de chegar ao primeiro horário, tirar os BOs da frente e aí, beleza. Tudo bem. Então, coloca ele 9h30 da manhã. Coloca uma rotina de 1, 2 vezes na semana, das 9h30 às 10, você tem uma agenda fechada para fazer esses papos com a sua equipe. E aí, é disciplina, cara. Meia hora, você poderia ter tido qualquer problema que te atrasou meia hora. Então, eu acho que tem que trazer esse conceito para cá. Eu até falo isso pro colaborador. Às vezes o colaborador traz, né? Falou, pô, eu não consegui fazer o PD essa semana. Falou, mas na segunda você não foi no dentista? Falou, você não tirou aquele tempo para ir no dentista? Por que você não tirou o tempo para fazer o PDI? Tipo, quando acontece algo, tudo para porque Inesperado, aquilo né? algo inesperado, tudo para porque aquele algo inesperado aconteceu. Falei, é o mesmo raciocínio, só que consciente. Você literalmente vai parar parte do teu tempo para fazer o processo de desenvolvimento. Porque se tivesse tido uma dor de dente, você teria parado para ir tratar a dor de dente, né? O Vini fala bastante sobre isso. Sabe, esse é o mesmo raciocínio da disciplina. Para mim, tanto para o colaborador que justifica não ter tempo porque tem um monte de atividade e não consegue fazer o PDI, como para o líder que fala que tem um monte de coisa para fazer e não tem tempo para sentar e trocar uma ideia com o seu liderado. Cara, é organização. Tem que trazer disciplina. Exatamente. E a gente chama ali de inegociável, né? Que o Vini falou 30 minutos, 45 minutos de um bate-papo importante, ele é inegociável. E se a gente não proteger esse momento, é muito perigoso, né? A gente não dá essa importância para o colaborador. E é periodicidade, tá? Não é... E a gente fez isso muito no passado, acho que a gente pecou muito no passado, que era fazer aqui uma one-on-one e rasgar e jogar no lixo, você não ter uma continuidade. Porque de todas as one-on-ones, a gente sai com missão, o líder sai com uma missão e o colaborador também. E na próxima, que a gente vai fazer dentro ali de 2 meses, né? A gente tem as iniciais, 45 dias, 90 dias, as ágeis, né? Que é para alinhar ali um comportamento específico ou uma necessidade específica e a cada, no máximo, 2 meses, né? Ter esses bate-papo, 30 minutos, 45 minutos, né? Então, a gente sai com essa missão e a gente tem que dar devolutivas. A gente sempre fica com uma missão, uma continuidade, é uma jornada, uma continuidade do último papo. Resolveu tudo aquilo lá? Melhorou? Tem novas perspectivas? Então, a gente tem que proteger esse momento. É inegociável. Tem um ponto importante, porque aí o cara tá ali novamente, né? Falou, tá, mas eu não consigo, ainda não priorizei esses 30 minutos. Acho que uma prática bem legal que a gente adotou, e pensando no zero custo, né? Inicialmente a gente começou fazendo isso pelo Forms. Forms do Google, zero custo, né? As rotinas para você dar feedback. Feedback de reconhecimento, de orientação e os corretivos.
Isso também ajuda você a manter o time, né, engajado e orientado pro que tá dando certo e tá dando errado. Você não consegue parar para fazer ali um bate-papo, ou tem dificuldade, né? Porque às vezes o cara tem um pouco de dificuldade de conduzir uma conversa difícil ali, tudo bem, podem ser algumas limitações ali para você trabalhar. Adota a rotina de feedback e incentiva o teu time também a dar feedback entre eles. Eles vão começar com 95% dando só elogio. Mas depois você vai trazendo a importância de dar as orientações, aquele trabalho que saiu um pouquinho do esperado, por quê, o que a pessoa podia ter feito, né? Principalmente desse cara que é o analista com o seu assistente. Cara, vai formalizando esses feedbacks, vai trazendo. Isso naturalmente vai fazendo com que o time consiga ter essas conversas e trazer esses apontamentos. Você consegue ter gestão tranquilo, o Forms exporta ali pro Excel, ali você brinca, controla o que está acontecendo, o que não tá. Isso também já ajuda a trazer mais essa cultura pro dia a dia, sabe? Acho que é uma dica bem legal aí pra galera adotar. Eu acho que é legal toda vez que você criar, né, dentro dessa cultura, sinalizar que aquilo é um feedback, nem que seja pelo chat do Google, né? Falar, olha, recebemos esse feedback. Olha, tô te passando esse feedback, porque aí essa coisa do feedback dentro ali do dia a dia vai ficando cada vez mais presente, né? Exato. Mais natural. E tem uma metodologia extremamente simples que eu gosto de utilizar, que é o feedback SCI. Situação, comportamento, impacto. Perfeito, Né? Então, assim... É isso que a gente usa. Perfeito. Quando você estrutura, né, a tua conversa a partir disso, fica difícil até para a pessoa que está ali não entender ou contra-argumentar. Veja, o contra-argumentar não é vamos conversar sobre, mas falar, não, olha aqui, eu tô te trazendo... Essa era a situação, né, isso que aconteceu, e esse comportamento gerou esse impacto aqui, ó. Perfeito. É isso que eu tô querendo te dizer, né? Fica fantástico, muito claro, Muito super claro. alinhado, né? E atrelado aos nossos valores, né? A gente, para dar um feedback, a gente atrela lá o comprometimento, comunicação autêntica, desenvolvimento, solução criativa. Então, todos os nossos feedbacks são com essa metodologia e atrelado a esses valores. Boa. E não tá vendo? Não custa nada, dá para Não você custa implementar aí e dar uma nada. pesquisada É que um você vai Forms. achar mais sobre isso. Exatamente. Bom, a gente está chegando no nosso momento final, que é o que a gente chama aqui do momento do caos, tá? Então, assim, vamos lá. Chega de caos. Olhando para trás, né? Olhando para tudo isso que vocês fizeram, né? Qual foi o maior erro que vocês cometeram, né, nessa jornada ou na implementação dessas metodologias, que pode ficar também como uma dica para que você que está acompanhando a gente tente não cometer o mesmo erro? Eu acredito que a gente esperou muito momentos perfeitos para tomar alguma ação, né? Então, a gente espera sempre, vamos rodar uma avaliação de desempenho. Não, mas acho que esse não é o momento, porque agora não, de repente, talvez. Então vamos dar feedback. Não, mas agora, de repente, não é nesse momento, a pessoa não está muito... Então, a gente ficar esperando esses momentos perfeitos acontecerem para a gente tomar uma iniciativa. Então, o momento que a gente começa, vamos aplicar uma pesquisa de clima, vamos fazer sim agora, esse momento, um ciclo de avaliação de desempenho, é não esperar esses momentos perfeitos. A gente pode ter perdido o time, né? A gente pode ter perdido alguns times até da revisitação da cultura, eu acho que também a gente esperou muito para revisitar tudo isso, e a gente começa a ficar sensível, né? A gente começa a ficar... vulnerável e tudo mais, e... O Vini, ele tem uma característica muito boa, tá? O Vini é assim, é para fazer, vamos fazer. Ele já coloca na agenda, ele já quer sair disparado fazendo, né? Eu acho isso uma característica muito boa. Eu acredito que eu tenho um pouquinho eu sou um pouquinho mais comedida, né? Mas isso foram lições aprendidas. Hoje eu acredito que a gente... tem ações mais rápidas, a gente identifica mais rápido e a gente dá o primeiro passo, senão a gente não sai do lugar. Então, seria mais, no meu ponto de vista. Não, eu super concordo, cara. Acho que essa percepção realmente foi muito boa. O que poderia, né, compartilhar com você coloca em prática, né? Coloca as iniciativas em prática. Lógico que a gente está falando de ter planejamento, ter objetivo, né? Não é só sair fazendo coisas desconectadas porque você viu na internet que tem que implementar e você está saindo fazendo. Acho que tem que estar alinhado aos objetivos, ao planejamento da empresa. Mas realmente acho que fazer esses experimentos, turma, a gente vai adotar aqui um mecanismo novo. A partir de agora a gente vai trazer isso daqui para a prática, a gente tem esse objetivo com essa ferramenta que a gente está implementando, porque a gente quer tentar alcançar, né, esse propósito, essa mudança aqui de comportamento. Conto com vocês, tudo mais, e vai trazendo isso. Aberto.
você tem um time aí de 20, 30 pessoas, você vai chegar e vai falar assim, você vai falar para os 29? Eu acho que seria um outro erro que você ia cometer. Você tem que ter realmente essas pessoas mais influentes, que já estão mais conectadas contigo. Elas já têm que ter comprado a ideia para você replicar para o time, né? Então sempre tem esses disseminadores das boas práticas dentro da tua organização para facilitar com que aquilo tenha aderência ao time, né? Porque senão só você teve a ideia, ninguém comprou a ideia morreu, né? Não é porque a ideia era ruim, nem porque a tua empresa não está preparada para aquilo. É só a forma de aplicação. Então, acho que realmente colocar em prática e ter já essas pessoas ali que te ajudam a disseminar a boa prática ali. E é isso aí. Quem disse que esses nossos conteúdos também não são uma aula, né? Camila, Vinícius, muito obrigado por vocês terem aí disponibilizado aí uma parte da agenda do dia no começo da semana, né? De vocês para estar aqui com a gente, estar aqui compartilhando, né, essas ideias, essas iniciativas e mais do que isso, né, essas ações que vocês realmente colocaram em prática, né? E a gente fala, né, por mais que a gente esteja aqui com esses episódios temáticos, por conta principalmente ali dos cases de gestão ali do Prêmio ABC, eu acho que o maior resultado que você tem é ali, na operação, né, no dia a dia, independente de qualquer troféu. O troféu é um reconhecimento, né? Então, parabéns por todo esse trabalho, por toda essa implementação, né? E vocês podem agora deixar a mensagem final aí de vocês. Se quiserem comentar alguma pergunta que eu não fiz, fiquem à vontade para a gente fechar aqui. Não, tá muito ótimo. Agradeço o convite, gosto muito das nossas trocas, te convido, fica o convite para você ir lá tomar um café, que você ainda não foi, eu né? que tô falhando nisso aí. Não... Quem quiser trocar ideias sobre isso, eu também sou uma pessoa apaixonada por liderança, por gestão, gosto bastante de aprender, né? E é isso aí. Tô por aqui. Bom. Muito obrigada. Show, obrigado aí, né, pelo convite da gente vir aqui trocar essa figurinha, fazer os bate-papos, é sempre muito importante. Acho que uma das coisas que eu mais me identifico, né, com esse movimento de comunidade que o próprio prêmio acabou proporcionando são as trocas, né, entre as agências, entre as pessoas. Isso faz com que a gente consiga, né, o mercado de modo geral consiga estar sempre se aperfeiçoando. Acho que isso é muito importante. Então, obrigado aí, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho. Boa. E assim, se você que está acompanhando, né, se inspirou no case da Incandescente, eu tenho certeza que aí dentro da empresa de vocês, da sua agência, também tem alguma história, também tem alguma coisa que você fez ou está fazendo aí que pode virar case, por que não? Então eu convido você a inscrever essa sua trajetória também, esse seu case, agora na próxima edição do Prêmio ABC. Muito obrigado e até a próxima edição do Marketing em Caos. Valeu, tchau, tchau.